Fala aí, pessoal. Outro dia alguém fez um comentário em um dos meus vídeos e perguntou se aqui na Dinamarca o governo tem empresas, ou seja, se existem empresas estatais aqui na Dinamarca. E acho que outra pessoa perguntou também se haviam funcionários públicos. A resposta é sim para os dois, tá? E eu vou explicar um pouco mais sobre eles aqui. Sobre as empresas que eu vou começar, eu separei 6 empresas que o governo tem, assim, ou que o governo tem ações, tá? Assim como no Brasil, né? Eu peguei só 6, mas tem várias outras, tá? Eu vou falar então o nome da empresa e quanto de ação, quanto de participação que o governo tem. Tem a SES, o governo tem apenas 14% dela. Para quem não conhece a SES é a Scandinavian Airlines, que é uma empresa de transporte aéreo aqui na Dinamarca. É uma empresa extremamente rentável e o governo tem, como eu disse, apenas 14%. Mas é uma empresa extremamente lucrativa, então é uma participação boa que o governo tem na SES. Você tem o Kastrup Lufthavn, que é o aeroporto aqui de Copenhague, ou Københavns Lufthavn, que eles chamam, né? E assim, lá sim a coisa é lucrativa. O governo tem 39% de ações. Porque é o seguinte, esse aeroporto, galera, ele está na lista dos, acho que os 5 melhores do mundo, ou os 10 melhores do mundo. E para vocês terem uma ideia de como o negócio é lucrativo, acho que em 2016 o governo, na verdade eu vi uma reportagem lá mostrando que esse aeroporto recebeu mais de 15 milhões de passageiros. Para vocês terem uma ideia, aqui na Dinamarca tem quase 7 milhões, 6 milhões de pessoas. Ou seja, o aeroporto recebeu mais gente do que a população da Dinamarca. Então, assim, é um aeroporto que dá muita grana. Eu particularmente gosto muito dele, é um dos melhores que eu já fui, tá? Para quem já foi lá, faz um comentário aí sobre o que você achou. Eu achei um lugar extremamente limpo, organizado e bonito. O design dele é bem bonito. Infelizmente não tem viagens direto, voos diretos daqui da Dinamarca para o Brasil, mas eu vi que eles estão fazendo algumas obras lá de expansão e vão ter voos, tá? Direto para São Paulo. Muito bacana. Você tem o PostNord, que é tipo os Correios aqui da Dinamarca, tá? A diferença um pouco, aqui no Brasil existe um monopólio mesmo, assim, do serviço que os Correios têm no Brasil para pessoas físicas, ou seja, basicamente no Brasil você só tem os Correios fazendo serviço para as pessoas físicas. Aqui na Dinamarca, a PostNord, que é essa empresa, ela tem concorrência com outras. Então não é um mercado fechado, não. Mas eu vou chegar em uma outra empresa que vocês vão ver que é um mercado fechado. Eu não sei se eu falei, mas a PostNord, o governo tem 40% dela, tá? E é uma empresa que faz a grande maioria das entregas aqui na Dinamarca. Mas como eu disse, tem outras também que concorrem com ela, então o mercado é um mercado bom, né? Ok, a empresa então é a DSB. É uma empresa aqui de trens, tá? É a empresa que controla os trens aqui na Dinamarca. O metrô não, porque é um outro consórcio entre empresa privada e o governo, se eu não me engano. Mas essa DSB é 100% governo, tá? E se você perguntar para um dinamarquês o que ele acha da DSB, eu tenho certeza que ele vai te falar que ele odeia. Se vocês derem uma olhada aí no Trustpilot e procurarem por DSB, vocês vão ver que a reputação é terrível. E eu vou falar daqui a pouco, quando eu falar um pouco sobre corrupção e assim e má administração, o porquê dos dinamarqueses acharem isso. Você tem a TV2, que é um canal de televisão aqui na Dinamarca, tá? Eu não vou incluir nessa lista aqui a DR, que é a Danish Radio, que é basicamente a rádio dinamarquesa, né? Que é uma outra empresa estatal de televisão, outra emissora que o governo tem, porque essa empresa ela não tem receita. Inclusive, quem paga por ela somos nós, os cidadãos. Nós pagamos uma parte do nosso imposto, vai para essa estação de TV. Então, para a DR, né? DR. Para a TV2, ela é 100% do governo, mas o governo tem propagandas lá, entendeu? Então, assim, eles têm uma receita. E você tem a Dong Energy, que eles mudaram o nome dela, não me lembro por quê. E o governo, ele tem 50% de ação da Dong Energy. Uma coisa interessante de ações na Dong Energy. Uma coisa interessante dela é que ela possui vários parques eólicos aqui na Dinamarca, acho que quase 100% dos parques eólicos são da Dong Energy.
E assim, não existe um monopólio então de energia. O que o governo faz é que, além dela ser uma fornecedora de energia, ela aluga infraestrutura para que outras empresas forneçam energia. Então, assim, é um mercado muito interessante. E aí o governo tem 50%, né, como eu disse, da Dong Energy. Se você me perguntar, eu acho que o governo não deveria ter uma participação. Assim, o governo não deveria ser comunista. Eu não acho que deve existir um controle total de todas as empresas do Estado. Né? O governo não tem que controlar isso tudo. Mas o que muitos países fazem hoje, de maneira muito efetiva, é pegar meio que essa ideologia comunista e controlar as empresas, algumas empresas, ou ter pelo menos uma participação minoritária lá. Por quê? Porque as empresas, elas oferecem uma maneira relativamente fácil de ganhar dinheiro para o governo, entendeu? Então você tem uma receita relativamente estável e boa, né? Desde que você saiba investir. E esse dinheiro você pode usar ele para a sociedade, tirando então um pouco da carga tributária da população, entendeu? Então, assim, digamos que em um mundo perfeito, um governo extremamente eficiente tem investimentos para fora e a carga tributária é extremamente baixa. Mas não é assim que funciona, porque ganhar imposto é muito mais fácil, né? O maior exemplo disso, então, é a Noruega. Por exemplo, a Noruega, ela tem uma empresa estatal que cuida, acho que eles têm 51% das ações de uma empresa que retira petróleo na Noruega. Ou é alguma coisa assim, tá? Ou é 90% e os outros 10% da extração, as empresas que participam têm que pagar uma certa grana para o governo. Eu só sei que a arrecadação deles com o petróleo é monstruosa e é tão interessante você ver como isso volta diretamente para a população, porque, por exemplo, lá na Noruega, não sei se você sabe, mas se você comprar um carro elétrico, além de você ter desconto na compra desse carro, você não tem IPVA e você abastece esse carro gratuitamente. E vocês veem, para mim, esse é o maior exemplo de funcionalismo público que existe, porque o carro elétrico é tudo que é o oposto do que do que um outro governo iria querer já que ele controla uma empresa tão grande assim de petróleo, né? Você está meio que financiando as pessoas para tirarem o seu lucro. Mas é dessa maneira que eles enxergam que a coisa deve ser. E é fantástico, é fantástico. Aqui na Dinamarca, infelizmente, nós não temos poços de petróleo tão grandes para o governo assim mamar em alguma empresa estatal para ter um retorno tão bom assim para a população. Mas você tem esse... Eu acho que o governo dinamarquês é um governo relativamente bem eficiente para poder conseguir gerenciar todo esse recurso financeiro que eles recebem dessas empresas. Eu vou deixar o link aí na descrição de onde vocês podem encontrar lá as outras empresas que o governo tem participação e qual a participação deles. Mas, assim, eu acho que, galera, é independente sabe? Eu acho que a ideia de que o governo não deveria controlar uma empresa é errada, porque se você tem um governo que funciona, um governo eficiente, o governo vai extrair o melhor disso. Por exemplo, o Brasil, nós temos lá a Petrobras, né, que é um ninho de corrupção. Você tem outras empresas que o governo tem também que tem corrupção. Então, e a Dinamarca, por outro lado, também tem empresas e você não tem tanta corrupção assim, entendeu? Então é uma questão assim de mais cobrança. Porque assim, você ter o governo com essas empresas e a população botar pressão nos políticos para que a coisa seja feita direito, entendeu? Quando eu vejo nós brasileiros com os dinamarqueses, eu vejo que nós somos muito pacíficos, sabe? Nós não somos muito acomodados, nós reclamamos muito, mas nós mesmos não cobramos, porque quem tem que cobrar dos políticos somos nós, entendeu? Somos nós mesmos. Então eu acho assim e quando eu vejo dinamarquês, eu vejo que eles cobram, entendeu? O político aqui que faz coisa errada, o cara fica assim, envergonhado, manchado pro resto da vida dele. E eu acho que é assim que deveria ser. E por isso que as empresas funcionam tão bem aqui na Dinamarca, não é? Agora, falando um pouco então sobre essa parte então né, meio que não muita eficiência de algumas empresas. Eu vou dizer aqui da DSB, que é a empresa que controla os trens aqui então na Dinamarca, né? Essa empresa, os dinamarqueses têm um ódio dela porque, apesar dela ter um nível de operação relativamente muito bom, se você for comparar o que a gente tem no Brasil,
existem coisas assim que você fica louco quando você fica sabendo. Por exemplo, ano passado relataram que os executivos, ou seja, as pessoas que estavam com cargo, pelo menos de direção lá, estavam ganhando comissão mesmo não tendo cumprido as leis que eles, mesmo não tendo cumprido as metas que eles tinham para cumprir. Aconteceu também, essa empresa, ela tem um contrato com o governo, de que o governo tem um contrato com ele mesmo, né, de que ela precisa, assim, se um trem não passa de maneira alguma por uma estação, ela paga 2x, sei lá, de multa. Agora, se tem um trem que passa por aquela estação, mas ele não para, ele paga X de multa. E o que o pessoal estava fazendo? Alguns anos atrás aí, teve aquele tanto de refugiado que veio para a Dinamarca, né? E em uma das estações lá, eles tinham que checar muita gente. Acho que na estação que ia para a Suécia, eles tinham que checar todo mundo que estava dentro do ônibus, do trem. E isso estava atrasando o trem. O que aconteceu aqui? Eles mandavam o trem passar pela estação direto, não parar, para não pagar a multa de não passar o trem, entendeu? Então eles simplesmente passavam o trem para não pagar a multa. Eu já tive em um desses trens quando eu morava um pouco mais ao norte, e ele passou direto, umas 2 estações assim da que eu tinha que parar, e o que aconteceu foi que eu tive que esperar 40 minutos para pegar um outro trem de volta. E foi terrível. Mas enfim, assim, nada é perfeito, né? Nada é absoluto. Então, assim, eu acho que esses problemas são problemas que, querendo ou não, eles têm um controle muito grande. Eles cobram, quando a população fica sabendo, eles cobram e a coisa dá uma melhorada. Sobre funcionalismo público, aqui na Dinamarca você não tem funcionalismo público meio que como no Brasil, não, tá? Hoje em dia, se você é contratado pela comuna ou pelo governo, assim, em geral, você pelo Estado, né? Você é um funcionário normal, você pode ser demitido e tudo mais. Alguns funcionários mais antigos, que é o que em inglês se chama de civil servant, que é o que a gente tem hoje no Brasil, que você não é demitido, eles existem ainda no governo. São pessoas assim muito mais velhas, pessoas, sei lá, com 40 anos de 40 anos de governo, sei lá, 30 anos de governo, alguma coisa assim, entendeu? E são pessoas assim que já estão lá tem muito tempo e não podem ser demitidas. Então isso existia algum tempo atrás, hoje em dia não acontece mais não. Talvez exista, tá, alguns cargos que você tem essa modalidade, mas eu acredito que a grande maioria dos contratos hoje em dia para o governo é um contrato como o mercado privado mesmo, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários, me digam o que vocês acham de empresas estatais, do funcionalismo público que existe no Brasil e aqui na Dinamarca, se vocês concordam ou não. E é isso aí. Se inscrevam para mais vídeos interessantes sobre a Dinamarca. Aquele abraço e valeu!